Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui para nós podermos estar refletindo sobre a palavra do Senhor. Hoje o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo de Asaf. Asaf foi um compositor, músico, percussionista. Ele foi conhecido como sendo vidente. Era o líder de adoração no templo de Davi, um dos líderes de adoração no templo de Davi. Acredita-se que Asaf tenha escrito 12 salmos, o Salmo 50 e do Salmo 73 ao Salmo 83. Alguns teólogos divergem disso, dizendo que ele apenas recebeu o salmo. Enfim, esses salmos todos, nós temos a pessoa de Asaf envolvida e sabemos que acima de Asaf, quem escreveu cada um desses salmos foi Deus e por isso que é importante para nós. Existem várias formas de adorar ao nosso Deus. De certa maneira, muitas vezes nós restringimos essa forma de adoração apenas às habilidades artísticas. E nem todos nós temos assim tantas habilidades artísticas. Então, quando a gente olha para a adoração a Deus, não se restringe a habilidades artísticas. O que Deus quer é muito mais do que essas habilidades ou posses que nós tenhamos. Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa mente, o nosso coração, a nossa sinceridade diante dele. Quando nós olhamos para esse salmo, eu divido ele então em 4 partes para que fique de uma forma mais clara, de uma forma mais didática, nós enxergarmos os pontos principais dele que Deus quer que nós enxerguemos. Esse salmo é um salmo que nós precisamos prestar muita atenção. É Deus falando diretamente conosco, e nós precisamos, então, fazer essas avaliações que Deus aqui nos chama a fazer. Primeiro, ocorre uma convocação. E essa convocação é uma convocação geral a todos habitantes da Terra, ou seja, a todos os seres humanos, porque, de uma certa forma, todos, então, acabam prestando culto a Deus. Vamos falar a esse salmo, 4 pontos. Primeiro, essa convocação geral de um Deus justo que vem julgar as pessoas que participam do seu culto. Vamos lá, versículo 1 ao versículo 6. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Essa convocação é uma convocação que é feita pelo próprio Deus. Até aqui nós temos visto salmos, até o Salmo 49, em que o salmista convoca, mas aqui o próprio Deus convoca para um julgamento aqueles que participam de culto a ele. E ele então passa a repreender esses participantes desse culto, mostrando que tipo de culto que agrada ao nosso Deus. Quem faz o julgamento é o próprio Deus, justo e poderoso sobre toda a terra, e ele então convoca essas pessoas. O segundo ponto, existe então a primeira repreensão aos santos, aqueles que verdadeiramente são tementes a Deus, mas que não estão dando a devida importância àquilo que realmente tem valor num culto ao nosso Deus. Versículo 7 ao versículo 15. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifícios de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Muitas vezes nós, seres humanos, achamos que as obras que nós oferecemos a Deus em adoração é que são importantes, que essas obras é que devem ser perfeitas e corretas. É claro que nós precisamos oferecer o melhor que nós temos. Isso é óbvio, não se discute, né? Não é isso que eu estou falando, é algo, né, que não preciso nem dizer. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, num poema escrito para ele, se você erra o português, mesmo tendo feito o melhor que você podia, ainda assim você errou numa conjugação de verbo,
Não é isso que importa a Deus, porque as palavras pertencem ao Senhor, foi Ele quem criou todas as coisas. Quando você oferece uma música e você erra uma nota na partitura, não é isso que é o mais importante, não é isso que Ele quer, porque nós não podemos oferecer uma música melhor do que o próprio coro oferecido de anjos que Ele criou. Ele criou a música, Ele criou cada nota musical, então nunca conseguiremos causar admiração em Deus em razão da nossa perfeição na apresentação de nossas obras. Não é isso que Deus quer, é isso que Ele está dizendo, tudo me pertence e tudo que você tem fui eu que te dei. Mas o que eu quero é mais do que isso. Ou é algo que você tem com você e todos possuem, que é o seu coração. É isso que Deus deseja. Então Ele diz, eu não te repreendo pelas obras que você faz para mim. Lógico que não estamos falando de obras relaxadas, por favor, volto a dizer, não seja tão cabeça dura, não é disso que eu estou dizendo. Mas oferecendo o melhor, fazendo o melhor, não é isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado com a disposição do teu coração. Toda obra boa, ela nasce com um coração correto. Se não existe o coração correto, não adianta apenas a parte externa ser bonita. Porque o bonito, Deus tem o perfeito. Nós não conseguimos oferecer o que é o perfeito. Mas o que Ele quer é a disposição do nosso coração, a disposição das nossas mentes. Todos os animais pertencem a Deus. O que Ele quer é o que diz o versículo 14, sacrifício de louvor. E sacrifício de louvor aqui entenda-se como gratidão no coração. Ações de graça, gratidão a Deus. É isso que Ele quer de você. Gratidão por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele tem dado a você, até as suas habilidades. Mais do que você possa fazer com elas. Ele quer a gratidão do teu coração. E também o que Ele quer, diz o versículo 14, que você honre os seus compromissos com Ele. Que você o obedeça, que você pague aquilo que você prometeu a Ele. E mesmo que você não faça votos ou não faça promessas, um dia você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e você pediu para que Ele comandasse a tua vida. Portanto, o que Deus quer é que você obedeça a Jesus Cristo como Senhor. Seguindo, terceiro ponto, repreensão aos ímpios que estão no culto. E existem ímpios também cultuando a Deus. Veja lá versículo 16 a 21. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele. Tens a tua parte com adúlteros, solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe, arma, enganos. Assenta-te a falar contra o teu irmão, fazer acusações contra o teu irmão, fala mal contra os filhos da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então, veja que aqueles que cultuam a Deus, falam do nome de Deus, recitam a palavra do Senhor, mas são ímpios, não temem a Deus. E o comportamento dessas pessoas é muito claro. Diz aqui o texto de forma muito visível aos nossos olhos. Deus questiona, por que vocês falam da minha palavra? Por que vocês recitam os meus estatutos? Por que vocês falam das minhas alianças com Deus? Vocês odeiam a disciplina. Vocês não ouvem a minha correção. Vocês ignoram a minha palavra. Vocês concordam com quem é ladrão, com quem rouba, com quem furta, com quem subtrai do outro. Vocês se associam com pessoas infiéis, que não possuem fidelidade, com adúlteros. Vocês usam a boca de vocês para ficar falando mal. Vocês usam a língua para compor, mas não é para compor coisas bonitas para Deus, mas para compor o engano, criar o engano. Vocês se assentam para ficar acusando os seus irmãos, para ficar falando mal deles. Irmãos, a palavra de Deus tão clara, tão evidente nesse Salmo 50, isso é sério. E Deus diz, eu fiquei quieto, eu me calei, vi vocês procedendo dessa forma e fiquei quieto. Mas eu não sou como vocês, diz o versículo 21. Eu vou interrogar cada um de vocês e vou colocar na cara de vocês cada coisa má que vocês fizeram. Por quê? Lá no começo disse, porque Deus é justo.
Por último, a advertência final, versículo 22 e 23. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver que vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Por fim, uma advertência muito séria. Tudo isso que Deus falou, você que esquece de Deus, que Deus é quem comanda a vida e comanda todas as coisas, você esquece dele e acha que você pode mandar em toda a situação e fazer o que você quer. Preste atenção nisso. Preste atenção nessa repreensão do Senhor do Salmo 50. Para que Deus não te faça em pedaços. Para que Deus não esmigalhe a tua vida. Pois não haverá quem possa te livrar se Deus estiver fazendo isso com você. Então, se arrependa. Volte para o Senhor e haja como no final desse salmo, no versículo 23. Ofereça sacrifício de louvor. Ou seja, seja grato a Deus por tudo que é feito. Porque tudo está no controle dele. O que é feito bom aos seus olhos, ou que seja mal aos seus olhos, porque ainda assim existe a bondade de Deus em todas as coisas, e existe a justiça de Deus em todas as coisas, mesmo que nós não enxerguemos. Viva com gratidão e de forma ordeira. Viver de forma ordeira é viver buscando obedecer o que a palavra de Deus determina em nossas vidas. Então você verá a salvação do Senhor. Que Deus te abençoe e até semana que vem.